25 agora, eu quero convidar você para refletir um pouco na palavra do Evangelho, para pensar sobre o tema que nós propomos para a noite desse dia, uma breve, suave reflexão a respeito de Cidade do Diabo. Eu gostaria de utilizar como base para a nossa conversa de hoje o texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Marcos, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Rogava-lhes muito para que não o enviassem para fora daquela província. Você sabe que a continuação desse texto revela que Jesus os enviou para uma manada de porcos e estes se precipitaram num abismo, num penhasco, e morreram 2.000 porcos afogados. Isso causou um impacto muito grande nos moradores, não apenas daquela cidade de Gadara, como comumente é chamada, mas também de toda a região de Decápolis, que era composta por 10 cidades, e incluindo, claro, a cidade de Gadara. O que nos chama a atenção, a princípio também, é que os moradores da região pediram a Jesus que se retirasse dali. Eles ficaram profundamente incomodados com o resultado da presença de Jesus. Eles ficaram profundamente incomodados por perceberem que o fato de Jesus estar ali, logo de início, provocou uma grande perda financeira para os porqueiros. Agora tem uma outra questão, e essa é a que nós precisamos enfatizar, que é o benefício que esses homens receberam. Eles acham que o benefício que eles receberam não valeu o custo. Então, na pesagem custo-benefício, eles, observando, olhando de forma material a situação, era melhor, segundo o conceito deles, manter as presenças dos demônios ali do que a presença de Jesus. Eles ficaram incomodados porque perderam. Ao mesmo tempo que eles não ficaram profundamente gratos pelo fato de Jesus ter libertado aquele homem. O homem era um tormento na cidade. Claro, Marcos registra apenas um, mas os outros 2 evangelistas falam a respeito de 2 endemoniados, que tinham essa força sobrenatural, nenhum tipo de prisão
que era capaz de prender o homem mais forte que existisse ali, tinha possibilidade de prender aquele homem. Por isso ele vivia livre. Ele vivia nos montes e vivia nos sepulcros. Ele clamava. Ele aterrorizava aquela cidade. Ele era o fantasma de Decápolis. Ali era a sua moradia. Quando Jesus faz a pergunta, qual é o teu nome? Uma grande revelação surge a partir desta informação. Porque a resposta do suposto demônio é: nós somos muitos. Ou seja, não era apenas um, era uma quantidade enorme, era um grupo, era um exército, era uma grande aglomeração de demônios que existiam nos corpos daqueles homens. Quando eles revelam esta realidade, então a gente começa a olhar para uma situação político-social que dominava a situação e o comportamento gadareno, não só gadareno, mas o comportamento de toda a Decápolis. Nós vamos lembrar que, pela história, aquela região já havia 300 anos de domínios do Império Romano. É uma região greco-romana e é uma região há 300 anos dominada pelos romanos. Naquela área de Gadara especificamente, existia uma legião de soldados romanos que compunha a quantidade de 6.000 soldados. E você começa a perceber que situação político-social se mistura também com a espiritualidade do povo. Tudo aquilo que está acontecendo numa dimensão espiritual reflete-se também nesta dimensão social, comportamental daquela região. Então, aquilo que poderia ser visto por algumas pessoas como coincidência, a gente vai perceber que é nada mais e nada menos do que o modo como o diabo, tendo dominado, tendo tomado conta de determinada região, começa a operar buscando nas pessoas um reflexo do seu comportamento. Primeiro, a gente vai analisar aqui os personagens especificamente. O primeiro personagem aqui não é o personagem político, mas é o personagem dominante, o personagem espiritual. É o diabo que está representado por uma legião de demônios naquele ambiente social, naquela estrutura socioeconômica, naquela estrutura política. Ele demonstra poder, ele demonstra força, ele demonstra muita ousadia quando ele não se permite ser preso pelos grilhões que os homens tentam impor-lhe nas mãos e nos pés para colocá-lo, para adequá-lo, para deixá-lo existir conforme a ordenança humana. Então, a ordem não vem de baixo para a dimensão espiritual. A ordem vem da dimensão espiritual para o comportamento humano. Algumas pessoas tentam conformar operações do sistema mundano à sua espiritualidade para que as suas ações, muitas vezes incoerentes, muitas vezes incoesas com os princípios do Evangelho, de algum modo sejam justificadas. Ou seja, algumas pessoas que estão vivendo dentro de um sistema que é chamado de sistema mundano pelo apóstolo João, muitas vezes justifica com orações e com atitudes de fé o seu modo corrupto de agir. Há pouco tempo a gente viu líderes espirituais orando, agradecendo a Deus
por uma quantidade de dinheiro sujo, corrupto que eles estavam recebendo de políticos para poder, de algum modo, prestar uma assistência espiritual a esses políticos. Pessoas que muitas vezes, não querendo saber que há sangue, que há vidas naquela quantidade de dinheiro que está sendo recebida, vai autenticando, vai legalizando, entre aspas, comportamentos, achando que o controle é seu, mas na verdade ele não está controlando, ele está sendo controlado por esse sistema mundano que está dominado pelas forças da maldade. Então nós temos aqui em Gadara, em toda Decápolis, forças malignas coordenando comportamentos humanos, coordenando sistemas políticos, coordenando comportamentos sociais. E às vezes as pessoas que estão vivendo à margem da consciência espiritual pensam que estão controlando, mas na verdade estão sendo controlados pelo sistema. Quando Paulo e quando João principalmente vai falar no mundo como um sistema, como um modo de os homens se comportarem ao tempo que ferem os princípios da palavra de Deus, eles vão falar aqui a respeito da inveja, a respeito da corrupção, a respeito do assassinato, a respeito do adultério, da prostituição, de toda a malignidade que às vezes o homem pratica, achando que está no controle dessa situação comportamental. E às vezes justificam as suas ações procurando, na sua espiritualidade, um jeito de aliviar a sua consciência. Em nome de Deus, agem conforme o sistema que está sendo imposto. Nós temos aqui em Gadara, a princípio, esse comando, esse domínio da vida político-social desse povo de Gadara, que é um domínio e um comando diabólico. Os outros personagens que nós temos aqui são personagens da coletividade. Os moradores de toda a Decápolis são pessoas que estão agora organizadas. Elas estão agora fazendo uma passeata. Elas estão agora se dirigindo até o Cristo para poder pedir a Ele que saia da sua região. Aí você começa a perceber que na desconsideração do grande feito de Jesus naquela região, que era libertar aquele homem, que era livrar o povo de Decápolis do seu grande pesadelo, do seu assombro, há uma revelação. E a revelação verdadeira é: por que esses homens pedem a Jesus para saírem, como quem estivessem desejando muito mais a presença dos espíritos naquele lugar? Esses homens que pedem a Jesus para saírem são os mesmos que ouviram o demônio dizer em voz alta: deixe-nos ficar aqui, nesta cidade. É impossível que eles não saibam que aquela cidade era uma cidade que acomodava esses espíritos e por isso eles não queriam sair dali. Ou seja, Gadara, ou a região de Decápolis, é a morada do diabo. É o lugar onde ele quer estar. Isso poderia mudar drasticamente se eles desejassem que Jesus completasse todo o trabalho que foi realizado naquele lugar, trazendo às vidas deles novos comportamentos, trazendo às vidas deles um novo direcionamento. Em vez de estarem submetidos àquele sistema, que é o sistema imposto pela ação dos demônios, eles poderiam ser livres, vivendo uma vida de acordo com o propósito de Cristo. Mas o que eles desejaram? Eles desejaram antes que Jesus saísse daquela cidade, porque para eles é muito menos assustador
a presença dos demônios do que a necessidade de uma mudança radical nos seus comportamentos. Quando você ouve a gente falar sobre isso, provavelmente você já começa a pensar, a refletir que Decápolis ou Gadara, que são aqui, como temos tratado hoje, a habitação do diabo, são apenas representações, são figuras da nossa realidade espiritual. Porque muitas pessoas se tornaram também, de algum modo, a cidade de Gadara ou a região de Decápolis, a morada do diabo. Muitas casas se tornaram a cidade de Decápolis ou a região de Gadara, ou seja, a moradia do diabo. E como é que a gente consegue perceber isso? A gente percebe isso quando Jesus se aproxima da nossa intimidade, quando Jesus se aproxima da nossa vida social. E alguma coisa, de algum modo, vai produzindo para a gente perdas que a gente considera ser significativas. E a gente não quer que a presença de Jesus permaneça ali, porque perdas maiores poderão ocorrer. Então o que a gente faz? É melhor manter os demônios em situação doméstica. É melhor conciliar a sua vida com o medo, com os fantasmas, com o susto, com o terror de ter demônios lhe cercando, do que receber a presença de Jesus de forma radical e ter que operar na nossa própria vida mudanças radicais. Então, onde é de fato a morada do diabo? A morada do diabo é todo e qualquer lugar que se faz Decápolis ou que se faz Gadara. É todo e qualquer lugar que não permite que a presença de Jesus chegue, porque tem medo de sofrer perdas, porque tem medo de que na sua vida ocorra transformações, porque tem medo de fazer trocas que muitas vezes são radicais, são polares. Então os moradores de Gadara, com o medo de sofrer maiores perdas, pedem a Jesus que saia daquele lugar. E aí a gente percebe uma outra coisa. O povo de Gadara estava muito mais possuído pelos espíritos imundos do que aquele jovem que estava de fato possuído. Porque o povo de Gadara, de Decápolis, apesar de não apresentar manifestações demoníacas muito claras, eles conviviam com a presença dos demônios como se fossem seus companheiros, como se fossem domésticos. Eles se acostumaram com os assombros, com os sustos e com os terrores noturnos provocados pelo diabo na sua vida. Por que eles se acostumaram com isso? Porque o diabo, apesar dos pesares, não provocava nenhum tipo de problema financeiro para eles. A presença do adversário lhes permitia ser quem eles eram, continuar vivendo a vida que eles queriam viver, à la vontade, sem sofrer mudanças, apesar de tudo que eles estavam sofrendo com aquela presença aterrorizadora ali. Mas quando Jesus chega e provoca mudanças, eles preferem que Jesus vá embora. E a minha pergunta para você essa noite é: será que de algum modo a gente não tem feito da nossa casa, da nossa vida, do nosso negócio, dos nossos comportamentos, uma morada de demônios? Será que a gente já não tem se acostumado tanto com os nossos comportamentos incoerentes, com aquilo que é princípio do Evangelho, que isso nos dói menos do que mudar de verdade o nosso comportamento e a nossa vida?
Será que as nossas relações interpessoais, que as trocas que nós realizamos na vida, não estão sendo coisas que recebem um comando desse sistema mundano? Coisas que estão cheias de corrupção, que estão cheias de habitação de espíritos malignos? Será? Que a gente acha que endemoniado é aquele que tem o seu corpo possuído e sai fazendo um monte de assombros. E às vezes a aparente quietude, a aparente paz e a aparente tranquilidade, a aparente comodidade de uma vida financeira, de uma vida social, pode ser o lugar da habitação do diabo. Terceiro personagem que a gente destaca aqui é o próprio endemoniado, que quando teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Quando viram aquele homem vestido, todo limpinho, todo escovado, cabelinho Chanel, e antes ele só andava nu, sujo, fétido, arranhado, e agora a sua vida está transformada e reflete na sua apresentação física, as pessoas se assustaram, se assombraram. O que aconteceu com ele? E aquele moço foi liberto por Jesus. Enquanto que a grande Gadara, que a grande Decápolis, continuou submetida aos comandos dos sistemas mundanos, porque não quiseram ter a presença de Jesus ali naquela região para transformar os seus comportamentos. Preferiram manter os assombros, os sustos, os maus comportamentos na sua vida, enquanto aquele moço teve a vida transformada. E você sabe o que é de mais interessante nessa história? É que quando tudo estava bem com aquele moço, ele chamou a Jesus e disse: eu vou te seguir, eu vou contigo. E Jesus disse: olha, primeiro você vai para a tua casa e vai contar aos teus familiares tudo o que aconteceu com você. E a grande lição de Jesus para aquele moço é: o teu ministério é a tua casa, o teu ministério é a tua família. O teu ministério é curar as feridas que a tua família sofreu durante o tempo em que você estava possuído, dominado. Então, antes de pensar em sair para fazer missões, antes de pensar em sair para realizar uma grande obra, veja como está o coração da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos e dos teus pais. Veja se você já assistiu o suficiente à sua família a fim de transformá-la e de fazer da tua própria vida um testemunho de transformação para que eles creiam na palavra do Evangelho. O teu ministério é a tua casa, é a tua família. Às vezes você está cuidando muito da vida de outras pessoas, assistindo muito às realizações do lado de fora, observando muito o exterior, e você não consegue ver que a tua filha adolescente está carente dentro do quarto da tua casa, porque você não consegue conversar com ela, porque você não consegue demonstrar um pouco de afeto e de carinho. Você quer ganhar almas do lado de fora, enquanto a tua família está sendo morta pela sua indiferença. Você entende isso? Pode estar acontecendo com qualquer membro da tua família. Pode estar acontecendo com as pessoas que estão sob a tua responsabilidade e que precisam da tua atenção. Mas você não, você quer a grandeza do lado de fora. Você quer ter o nome escrito nos outdoors. Você quer que seja divulgada a imagem
da tua figura, da tua pessoa nas redes sociais. Você quer curtidas, você quer compartilhamentos daquilo que você fala, daquilo que você canta, e a sua casa está morrendo. Porque você acha que o teu ministério principal está do lado de fora, e Deus hoje está te chamando para dentro. Olhe para o interior da tua casa, olhe para a tua família, olhe para os teus filhos. Vê se a tua inadimplência com relação à vida deles, vê se a tua inércia com relação à demonstração de amor e de carinho não está provocando feridas dentro da tua casa. Jesus disse: vai para a tua casa e conte aos teus o que Deus fez por você. Então o teu ministério primeiro é a tua casa. Para que você também, sendo de algum modo liberto dos espíritos, não continue submetido ao comando deles. Se aquele rapaz não tivesse ouvido a Jesus, e ele não tivesse se dirigido à sua casa para transformá-la, para operar o seu verdadeiro ministério lá, talvez ele deixasse a sua família morrer. E ao deixar a sua família morrer, ele vai trocar aqui as importâncias das coisas. Ou seja, ele continua sendo um gadareno que não está mais endemoniado, mas continua possuído pelo sistema dos espíritos imundos, que troca o que tem de mais valor por aquilo que às vezes é apenas uma curiosidade sua, um desejo particular seu. Não, Jesus, é porque eu quero ir com o Senhor, eu quero assistir os teus milagres na vida de outras pessoas. E Jesus diz para ele: não, você vai ser um milagre na vida da tua família, da tua casa, antes de qualquer coisa. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo que a habitação do diabo pode ser qualquer casa, pode ser qualquer vida, pode ser qualquer sistema político, pode ser qualquer tipo de comportamento, pode ser a sua vida social. Se você não permitir que Jesus entre nos cantos mais escondidos da sua vida e faça, provoque, realize transformações verdadeiras e radicais, você também pode ser essa cidade de Gadara ou esse rapaz de Gadara sem libertação ou a grande Decápolis, o lugar habitado pelo mal. Que a presença de Jesus seja aceita na tua vida, mesmo que essa presença provoque perdas que você não gostaria de sofrer. Amém? Senhor, nós queremos orar, nós queremos agradecer pela reflexão desta noite, pelo programa de hoje, e pedimos ao Senhor que opere esta tua palavra nas vidas de todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, para que haja transformação, para que essas pessoas, abandonando todo o comando, todo o domínio do sistema mundano, que é coordenado pelas forças do mal, submetam-se à tua vontade, aceitem a tua presença, e que o Senhor entre, e que o Senhor se chegue cada vez mais perto, e que o Senhor habite os lugares mais escondidos do nosso ser, que o Senhor espante todo e qualquer espírito, fantasma, medo do nosso coração, todo comodismo que muitas vezes domestica demônios na nossa vida, que a tua presença expulse toda essa força, para que a gente seja única e exclusivamente do Senhor. É o nosso pedido, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.